Olá, uma boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. E hoje eu venho aqui trazer uma questão que, apesar de ser um pouco antiga, é uma questão da Universidade Federal do Piauí, que é uma questão muito interessante. Ela foi feita a pedido do Matheus, um dos alunos que demonstrou bastante interesse, e ele me procurou lá no Instagram e me pediu para fazer essa questão. Quando eu vi a questão, achei bem interessante e achei que valia a pena gravar o vídeo para trazer aqui para a gente discutir. Vamos começar aqui lendo o enunciado. O enunciado, ele te fala de uma pesquisa realizada na UFC relacionada a um dos componentes da flor de Marcella e te oferece a estrutura aqui abaixo. E o enunciado te pergunta: escolha a opção correta relacionada à estereoquímica da ligação dupla que não se encontra conjugada com a carboxila e possui somente um grupo metila. Tá. Se você olhar as opções, você vai ver que a questão ela direciona o teu raciocínio no sentido do capítulo de isomeria. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar qual é a ligação dupla que ele está falando. Vamos aqui. Tá. Perceba aqui, ele fala da ligação dupla que não se encontra conjugada com a carboxila, ou seja, é a ligação dupla que não está ao lado da carboxila, ou seja, não vai ser essa ligação dupla. E diz ainda mais que é a ligação dupla que possui somente um grupo metila, é essa aqui. Vamos lá, nós temos 3 ligações duplas aqui dentro dessa cadeia principal. E a primeira, essa aqui não pode ser porque está ligada à carboxila. E essa segunda aqui, nessa outra extremidade, ela está ligada não a um radical metila, não a um grupo metila, ela se encontra ligada a 2 grupos metila, então também não vai ser essa. Então, dentre essas 3 duplas ligações, aquela que se encontra ligada a apenas um grupo metila seria essa. Você pode pensar aí com relação a essas duas duplas ligações aqui. Da mesma forma também, tem ligação dupla, entretanto você só tem hidrogênios ligados. Aqui não vai ter mais nada, aqui você vai ter somente um hidrogênio, e aqui você tem um hidrogênio para cá, um hidrogênio para cá. Ou seja, a ligação dupla que se encontra ligada a apenas um grupo metila é essa aqui, circulada em verde. Então nós já sabemos que nós vamos estudar a isomeria geométrica ligada a essa ligação dupla aqui, certo? Se você observar, os itens A e B, eles pedem para você avaliar a presença de isomeria geométrica. Então, vamos aqui. Quando a gente fala em isomeria geométrica, de maneira bem resumida, tendo ainda em vista esse carbono, o que é que a gente tem? Toda vez que eu falo para vocês de isomeria geométrica, geralmente vocês lembram da situação onde vocês têm 2 carbonos ligados através de uma ligação dupla e você tem os ligantes R1, R2, R3 e R4. E para você ter essa isomeria geométrica, você precisa que R1 seja diferente de R2 e você precisa que R3 seja diferente de R4. E na maioria das vezes, quando você tem esse caso, as questões ou os exemplos que a gente costuma ver tipicamente, eles apresentam assim: você tem R1 diferente do R2, R3 diferente de R4. Mas esses exemplos mais simples que a gente vê, você vê que ele tem na verdade 2 pares. Você tem um hidrogênio em cada lado e você tem um cloro em cada lado. Então você determina quem é a forma cis e quem é a forma trans somente colocando, quando coloca os 2 hidrogênios para cima e os 2 cloros para baixo, é a cis. Quando o hidrogênio tem um para cima e outro para baixo, ou o cloro tem um para baixo e o outro para cima, você diz que essa é a forma trans. Tá, isso é fácil fazer quando o exemplo é dessa maneira. Quando você tem 2 pares, você simplesmente tenta colocar os iguais para o mesmo lado para chamar o cis, ou você manda os iguais para lados diferentes para chamar de trans. Entretanto, o que é que esse exemplo aqui te propõe? Ele te propõe uma situação em que você tem a ligação dupla aqui no meio
E você tem os 4 ligantes aqui, ó. Em vermelho eu chamei de R1, em verde eu chamei de R2, de azul eu chamei de R3 e de amarelo eu chamei de R4. O que é que chama atenção aqui em comparação com o que nós vemos tipicamente? Você percebe que R1 é diferente de R2, que é diferente de R3, que é diferente de R4. Aqui você não consegue formar aqueles pares, como a gente fez no slide anterior, de tal maneira que você simplesmente joga os iguais para um lado e chama de cis, ou joga os iguais para lados diferentes e chama de trans. Tá. E nesse caso, como é que nós definimos a isomeria geométrica? Como é que a gente vai dizer quem é a forma cis ou a forma trans, ou como o próprio enunciado diz, usando a nomenclatura mais recente, a forma E ou a forma Z? Tá. Vamos analisar isso com calma. Vamos cá. Para esse caso, você tem grupos diferentes, você precisa determinar de alguma maneira quem é que a gente chama de iguais, quem é que forma os pares que a gente via naquele exemplo anterior. E como é que a gente faz isso aqui? Você determina o que a gente chama aqui de prioridade. O que é que a gente vai determinar? O que é que vai determinar essa prioridade? Vai ser o número atômico. O número atômico de quem? Por exemplo, olha aqui essa ligação dupla. Se você ver ou comparar com o número atômico, você vê que esse carbono está ligado a um hidrogênio e em seguida a uma cadeia carbônica. Para aqui você tem um carbono e para aqui você também vai ter uma cadeia carbônica. Então, quanto maior o número atômico, maior a prioridade. Quanto menor o número atômico, menor a prioridade. Ou seja, tendo esse carbono aqui da ligação dupla, quem tem a menor prioridade para ele é esse hidrogênio. E do outro lado você vai ter um de maior prioridade, que vai ser essa cadeia carbônica. Se você olhar para esse carbono aqui, você vai ver que os dois, esse carbono está ligado a um carbono de um lado, mas está ligado a um carbono do outro também. Entretanto, esse carbono, eles vão empatar no primeiro ligante, que no caso vai ser carbono e carbono. Mas esse carbono está ligado em quem? Em 3 átomos de hidrogênio. E esse outro carbono está ligado a outro átomo de carbono, que ainda vem acompanhado de toda uma cadeia. Ou seja, esta cadeia carbônica vai ter prioridade em relação a esse grupo metila. Então, o que é que você percebe? Circulando aqui de verde os de menor prioridade e circulando aqui de vermelho os de maiores prioridades. Então, com base nisso, você pode dizer quem é o isômero cis e trans ou quem é o isômero Z e E. Nesse caso, você vê que os de menores prioridades estão em lados opostos e você vê que os de maiores prioridades estão em lados opostos. Esse aqui está para cima e esse aqui veio para baixo. Então, nesse exemplo aqui, você já olha aqui e diz que essa configuração desse carbono aqui é a configuração trans. Então, a questão já se responde no item A. Se é a forma trans, consequentemente não pode ser a forma cis, então você elimina o item B. Ele disse que não há isomeria nessa posição A, a gente acabou de fazer a análise. No item D, ele fala que só apresenta isomeria ótica. Lembrando, a gente viu há pouco tempo uma aula de isomeria ótica, os alunos da escola, e naquela aula eu falei para vocês que sempre que você fala em isomeria ótica, lembre pelo menos de procurar um carbono quiral, principalmente quando a gente fala em cadeia aberta. E se você analisar esses dois carbonos aqui, nenhum deles é quiral. Por quê? A definição de carbono quiral é um carbono sp3, ou seja, um carbono que faz 4 ligações simples com 4 ligantes diferentes. Se esse carbono e esse carbono fazem ligação dupla, esses dois carbonos são sp2, então não podem ser carbonos quirais nessa posição. E no item D, ele fala de um exemplo de tautomeria. Não é um exemplo de tautomeria. A gente fez a análise aqui e é uma questão de isomeria ótica, tá certo? Questão boa, que faz a abordagem de um conceito que não é muito frequente de se ver, mas que é importante que vocês saibam, tá bom? Bons estudos a vocês. Se por acaso alguém tiver dúvida, fique à vontade de procurar como o Matheus fez, para pedir questão, porque eu adoro fazer isso durante a semana. Tenho trabalhado bastante, mas sempre que dá nos fins de semana, eu venho aqui gravar questões que por acaso vocês peçam e que sejam realmente mais interessantes. E mesmo se não for questão que eu grave,
Sempre que dá eu faço a resposta e mando diretamente mesmo. É um trabalho que eu gosto bastante, tá bom? Bom fim de semana ou boa semana, dependendo do dia que você está vendo. Bons estudos, estou à disposição e até a próxima.